Meus amados, eu quero saudá-los com a paz do Senhor e graças a Deus nós estamos na presença do Senhor e eu os convido para uma leitura na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 12, e o versículo 1 até o versículo número 11, que nós lemos assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Meus amados, nesta noite, o nosso tema é a diversidade dos dons espirituais. E eu coloquei como um estudo bíblico, porque se porventura nós não concluirmos no tempo que temos à nossa disposição, eu pretendo dar continuidade na quinta-feira. Então, Paulo escreve à igreja de Corinto, e o que está no coração dele é mostrar que a igreja ela é um corpo, ou é o corpo de Cristo. E cada membro desse corpo, ele deve atuar de tal maneira que traga o benefício do próprio corpo. E ele vai mostrar aqui que os dons, e ele mostra aqui que a operação dos dons espirituais, ela segue esse mesmo princípio. São vários dons, todavia, sendo operados pelo Espírito Santo, de tal maneira que traga benefícios para a igreja, para o corpo de Cristo. Então, os dons espirituais, eles são uma realidade na Bíblia. Na igreja primitiva, Deus se manifestava justamente pela operação dos dons espirituais. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, atuando em conjunto, através dos dons espirituais, dava poder, capacidade para que a igreja
de Jesus, naqueles dias, ela realizasse a sua tarefa como ela bem realizou. Então é um ensino que nos ajuda. Por quê? Porque nós também cremos nos dons espirituais, para os nossos dias, inclusive. Então, acompanhar essa orientação de Paulo será de muita valia para nós. Então, ele começa dizendo: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Viu? Paulo não queria, aliás, nenhum dos líderes daqueles dias, eles quiseram que os irmãos vivessem no desconhecimento das coisas de Deus. Os dons espirituais são manifestações de Deus. É de Deus os dons espirituais. Então Paulo não queria que eles ignorassem um assunto tão sério, tão maravilhoso. E nós também não podemos ignorar. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Os romanos, eles estavam acostumados à idolatria, né? Eles eram levados pelos seus líderes aos ídolos de pedra, ídolos mudos. Eles eram guiados, os líderes religiosos de Roma levavam seus adeptos a adorarem imagens de escultura e uma série de superstições. Então Paulo quer deixar claro que agora na igreja de Jesus não é mais ídolo mudo. Ele quer deixar claro que agora é a ação do Espírito Santo. Ele quer mostrar que agora eles estavam no reino de Deus, no reino da luz, não das trevas. Então ele continua: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Observe então que Paulo, ele deixa bem claro que a verdade, para ser verdade, ela precisa ter o Espírito Santo como o seu revelador, né? O agente da verdade. O Espírito Santo é também o Espírito da verdade. Então Paulo estava dizendo: olha, eu quero que vocês saibam que antes vocês eram levados por ídolos mudos, superstições. Agora não. Agora é pelo Espírito Santo. Então vocês têm que saber o seguinte: ninguém que fala pelo Espírito Santo diz que Jesus é um anátema ou é um maldito. Por quê? Porque essa não é a verdade. Jesus é Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então ninguém que falar que Jesus é um maldito dirá isso pelo Espírito Santo. E também ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Era como se Paulo dissesse assim: olha, agora aqui tudo funciona no poder, na direção do Espírito Santo. Então Paulo continua e diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Observe que Paulo, ele quer deixar bem claro que não há divisões na operação sobrenatural na igreja de Jesus. Então, ele diz que muito embora há dons de diferentes formas, né? Diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E muito embora haja várias formas de operações, é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Tá bem? E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo.
É importante que os irmãos saibam que a palavra dons, aqui, no grego é charismata, que é derivado de charis, que significa graça. Então é a graça de Deus, né, manifestada na igreja através do Espírito. Ora, a diversidade de dons. Então é importante que nós saibamos que essa palavra dom aqui é charismata, derivado de charis, que é graça. Então é a graça de Deus manifestada através da operação dos dons espirituais. E no verso número 7, o apóstolo ele vai dizer que mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Essa manifestação, a palavra usada, ela tem o sentido mesmo de manifestar, né? É uma operação que no sentido original fala de atividade, né? Fala de energia. Então a operação do Espírito Santo ela é de várias maneiras, né? Mas é o mesmo Espírito. Então a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de operações, atividade do Espírito Santo. Mas o Senhor, é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E também a diversidade de ministérios, de serviços. Mas o Senhor é o mesmo. E a manifestação do Espírito Santo, está no verso 7, é dada a cada um para o que for útil. Então, observe que o que Paulo está tentando mostrar para eles, que os dons operam de maneiras diferentes, né? Que os dons eles são diferentes entre si, mas é o mesmo Espírito que opera através dos dons espirituais. E mais do que isso, o objetivo é para o que for útil. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então os dons espirituais, eles não são distribuídos, né, na igreja de Jesus, para que cada crente, tendo um dom espiritual, ele haja do jeito que ele achar melhor. Não é. Tem que prevalecer a vontade do Espírito Santo para o que for útil. Então, os dons espirituais, o objetivo de Deus em dar os dons espirituais à igreja é trazer utilidade à igreja. Então, Paulo não queria que os irmãos, naqueles dias, ignorassem essa grande realidade dos dons espirituais. O objetivo é trazer utilidade à igreja. Então, se há uma manifestação espiritual na igreja, mas não traz utilidade, então, fatalmente, não é o Espírito Santo que está atuando. Porque o Espírito Santo, ele opera visando exatamente o quê? A manifestação para o que for útil. E por quê? Paulo explica. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Então a palavra da sabedoria, ela é um dom espiritual. A palavra da sabedoria. Nós não vamos, nesta noite, detalhar dom por dom. Vamos deixar isso para a próxima quinta-feira, não é? Para que a gente possa, numa aula introdutória, ir esclarecendo mais e mais. Mas quinta-feira que vem, se Deus quiser, nós vamos detalhando dom por dom. Então, a um, pelo Espírito, observe a ênfase, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Quer dizer, não é uma sabedoria humana, é pelo Espírito. A pessoa recebe a palavra da sabedoria. E a outro,
pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, palavra do conhecimento. Também não se trata de capacidade humana, é ação do Espírito Santo. E a outro, pelo mesmo Espírito, não é? A fé, manifestação da fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, não é? Sob diversas formas. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Então, os irmãos observem que cada dom ele é concedido, não a todos, mas a alguns. Observe que a um é a palavra da sabedoria, o outro é a palavra da ciência, o outro a fé, o outro os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Então, observe que são dons diferentes, porém, todos têm sua origem no Espírito Santo. E por que eles são diferentes? Eles são diferentes justamente porque eles vão atuar de uma maneira coligada um ao outro, né? São dons diferentes, porém eles vão, cada um deles, para aquilo que for útil, para aquilo que vai trazer proveito. Para quem? Para a igreja de Jesus. Então os dons espirituais, eles são uma realidade, eles são diversos dons, mas é o mesmo Espírito que distribui esses dons segundo a sua soberania. Então um tem um dom espiritual, o outro tem o outro tem o outro, mas não é para cada um viver isoladamente. Eles têm que convergir para um ponto em comum, que é aquilo que for útil. Olha o que está escrito. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Observe que a manifestação do Espírito, como? Através dos dons espirituais. Então, quando há a operação do dom de sabedoria, a palavra da ciência, a cura, a operação de maravilhas, a profecia, discernimento de espírito, variedade de língua, interpretação, é o Espírito Santo que está operando na igreja, operando através dos dons espirituais. Então, não crer nos dons espirituais para os nossos dias é desprezar a capacidade que Deus deu à igreja para realizar a sua obra na terra. Porque a obra de Deus, ela não é realizada com a nossa inteligência. Não. A obra de Deus, ela não é realizada com os nossos simpósios, as nossas teologias. Não. A obra de Deus é realizada pelo poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vem trazendo os dons espirituais, vários dons, mas o Espírito é o mesmo para o que for útil, para o bem da igreja. Porque a igreja é de Deus, o povo é de Deus. Não é? Então, nós não podemos pensar que mente humana pode dirigir aquilo que pertence a Deus. A igreja é de Deus, não é verdade? Então, o Espírito Santo, ele opera na igreja através dos dons espirituais. Quando você ouvir alguém falando em língua estranha, alguém profetizando, quando você ouvir uma palavra de sabedoria, é a ação do
Quando você vê a manifestação dos dons, é justamente a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo está ali e o objetivo é, através desses dons, capacitar a igreja para vencer o diabo. Paulo disse, as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Não é os nossos diplomas que vai amedrontar o diabo. Não. Não é as nossas retóricas. Não. Entendeu? Não é as nossas ideias brilhantes que vai assustar o inferno. É o poder do Espírito Santo. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos e essa cegueira, essa barreira, ela só é desfeita pelo poder do Espírito Santo. Então a igreja precisa dos dons espirituais. A igreja precisa do dom de sabedoria. A igreja precisa do dom da palavra do conhecimento. Então, quando esses dons eles operam na igreja, a igreja é revestida, a igreja é capacitada do poder de Deus. Aí não é diploma, aí não é mais título, aí é o poder de Deus e o diabo certamente ele correrá. A Bíblia diz resistir ao diabo. Olha, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas resistir como? Só com diploma? Só com título? Não adianta, só cantarolando, só falando. Não, o diabo ele é resistido pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra de Deus, pela revelação dos dons espirituais. Você lembra quando o rei da Síria estava tentando destruir o rei de Israel? O rei armava, arquitetava, né, o seu plano no seu leito de dormir. Pensava, elaborava tudo. E o Espírito Santo revelava para o profeta Eliseu. O profeta Eliseu lá, ele recebia de Deus, Deus falava para ele tudo o que está acontecendo. De tal maneira que a história você conhece, que além de Eliseu ser cheio do Espírito Santo, Deus era com ele e ali foi uma grande vitória. Ali houve o poder da revelação de Deus, ali houve aquela cegueira sobrenatural, ali houve o abrir dos olhos do moço do profeta também sobrenatural. Por quê? Porque o Espírito Santo também operou no Antigo Testamento. Davi não foi o que foi pela força dele, foi pelo poder do Espírito Santo. Muita gente imagina Sansão um homem forte, um homem musculoso. Ele não era. Tanto que os inimigos não entendiam o segredo da força dele. A força dele vinha do poder do Espírito Santo. A igreja sempre operou pelo poder do Espírito Santo. No Antigo Testamento foi o poder do Espírito Santo. Noé, por exemplo, diz a Bíblia, ele pregou no poder do Espírito Santo. Então esses homens fizeram o que fizeram porque eles eram cheios do Espírito Santo. Davi disse, o Espírito Santo falou pela minha boca. Esses homens, eles eram cheios do Espírito Santo. Quando Maria saudou a Isabel, diz que as duas foram cheias do Espírito Santo. E João Batista saltou no ventre de Isabel, cheio do Espírito Santo. Esses homens fizeram o que fizeram porque eles eram cheios do Espírito Santo. Paulo era cheio do Espírito Santo. Todos eram cheios do Espírito Santo. E como é que hoje, próximo vivendo os últimos dias da igreja na terra, alguém quer dizer que não há o poder do Espírito Santo? Que isso é para os tempos bíblicos? É muita pretensão. É muita pretensão. O poder do Espírito Santo é uma realidade. Ignorar o poder do Espírito Santo é dizer para Deus, vamos fazer a obra de Deus com a nossa capacidade. Já temos os nossos seminários, já temos as nossas ideologias, nós vamos resolver tudo. E é loucura isso.
O diabo não respeita isso. Por isso que Paulo diz, amados, irmãos, eu não quero que acerca dos dons espirituais vocês sejam ignorantes. Então, amado irmão, você precisa do dom espiritual. O dom espiritual é uma realidade. É verdade que são vários dons, mas o Espírito é o mesmo, dado a cada um de nós para aquilo que for útil. Paulo conclui dizendo, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Como quer. O Espírito Santo, ele é o Consolador. Jesus diz, eu vos darei outro Consolador. Essa palavra outro no original significa outro do mesmo jeito, da mesma espécie. O Espírito Santo, ele é o responsável pelo poder da igreja. É loucura qualquer empreendimento, qualquer ideia maravilhosa sem a direção do Espírito Santo. Muito menos enfrentar o diabo e os seus anjos. Paulo diz, eu não ignoro as astutas ciladas do diabo. Então é o poder do Espírito Santo. Aleluia! A igreja é capacitada, a igreja é revestida. Imagine que Davi foi contra aquele gigante. Por quê? Porque Davi estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele capacita, ele dá coragem para o crente, coragem de ser crente, coragem de defender a verdade, coragem de morrer pela verdade, se preciso for. Davi derrubou o gigante, porque dias antes ele estava cheio do Espírito Santo. E não foi só o gigante, não. Ele deu testemunho e disse que um leão e um urso foram mortos pelas mãos de Davi. O poder do Espírito Santo. E você sabe o que o Sansão fez? Sansão pegou um leão novo, um leão bem jovem, e diz que ele rasgou pelo meio, como se abre um cabrito, pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo nos capacita sobrenaturalmente. É uma força que não é nossa. É pensamento que não é nosso. É capacidade que não é nossa. É coisa de Deus. É coisa sobrenatural. É coisa que você não entende. É o poder do Espírito Santo. Aleluia. Ele coloca no nosso coração orientações vindas diretamente do céu. Aquela arca que Noé construiu, a planta, ela veio das mãos de Deus. Choveu lá durante 40 dias e 40 noites, não é? As águas choveram tremendamente. Demorou em torno de 150 dias para baixarem a água. E quem estava na arca se salvou. A arca foi feita da madeira de gofer, foi betumada com betume por dentro e por fora. As medidas, tudo orientado pelo poder do Espírito Santo. O tabernáculo pelo poder do Espírito Santo. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Os apóstolos foram cheios do Espírito Santo. A igreja foi cheia do Espírito Santo. E como é que nós queremos, vazios, fazer algo para Deus que perdure? Nós podemos até começar, mas não vamos terminar. E a Bíblia espera, Deus espera que comecemos e terminemos. Não é? Então seja, meu amado, minha amada, cheio do Espírito Santo. Mas esses dons espirituais, aqui a palavra da sabedoria, da ciência, a fé, os dons de curar, os dons de maravilha, a profecia, discernir os espíritos, variedade das línguas e interpretação, esses dons, qual é a particularidade de cada um deles? Como eles operam? Então, essa parte será a nossa continuidade na quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem, se Deus quiser, nós vamos dar continuidade falando sobre os dons espirituais. Hoje, nós ficamos que eles são diversos,
porém todos operados pelo Espírito Santo, com o objetivo daquilo que for útil, a capacitação da igreja para vencer o diabo e as suas hostes infernais. Você está entendendo agora por que Eliseu disse para o seu moço: não temas, mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com ele? Porque o rei Ezequias disse a Judá naqueles dias: com eles está o braço de carne, conosco está o nosso Deus para guerrear as nossas guerras. Então, maior é o que está conosco. O que está conosco é o Espírito Santo, o Consolador. Então, que Deus te ajude. Tenha uma noite na presença do Senhor. E amanhã, se Deus quiser, nós estaremos mais uma vez dando continuidade. Então amanhã estaremos aqui, se Deus quiser, dando continuidade a esse assunto. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, ele esteja com cada um dos irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém.